esse início de trabalho, eu sou muito grato assim a cada elemento da equipe. Cada elemento da equipe precisa de lembrar assim da importância que ele tem. E o mais importante é a pessoa continuar tendo uma perspectiva na sua vida interna. Independente de qualquer coisa, a perspectiva sempre é uma coisa pessoal e a pessoa tem que ir cultivando. E a gente observa assim que determinadas pessoas que tinham vontade quando criança em ter determinadas atividades foram ficando impregnadas durante o seu período de formação e na fase do adulto, aquelas crianças então tornaram-se aqueles profissionais. Cada um tem que observar assim que a pessoa tem que ir cultivando aquilo que ela está querendo para ela. Então lembrar assim que cultivar sempre sendo importante é para a vida toda. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é A Ferramenta Torcida. A ferramenta torcida é uma condição muito séria assim. Lúcifer fez com que o espírito humano viesse a ter a vaidade. Então ele desviou, pôs com que a vaidade fosse mais importante e cada um tem que lembrar assim, que a vaidade está sempre relacionada ao momento, às coisas da matéria grosseira. Observando assim um documentário, um conhecido do pai, então a gente vai observando que aquela pessoa que apresentou uma vaidade no seu período, justamente porque apresentava-se uma elegância, apresentava-se diferente um pouco, e ele valorizou e colocou a vaidade em primeiro lugar. E ele esqueceu do mais importante, que é o espírito. Foi desvirtuando o seu jeito de pensar e o seu cérebro foi ficando prejudicado, consequentemente a pessoa não vê como ela se encontra. Então vai apresentando uma limitação de saúde e a vaidade não vai possibilitando que a pessoa recupera, que ela entra outra vez num processo de alinhar-se. A vaidade ela faz isso com as pessoas. Independente de como a pessoa se encontra, ela quer sempre apresentar. E é muito sério assim, porque normalmente a vida de uma pessoa assim, sempre ela julga que é muito importante. Os relatos, a vivência que ela teve, o jeito que ela relata, e se cada um observar aqueles relatos, não tem uma informação, não tem uma instrução. Tem sempre a maneira em que a pessoa se colocou para sair daquela situação que foi apresentada ou como ela se apresenta diante daquela situação. A naturalidade, ela é bem interessante porque ela é simples, ela não tem muitas palavras e ela é. Então a gente observa assim, com um profissional habilidoso, um profissional veterano, ele não tem muito o que falar da profissão. Aquele que não tem o conhecimento, ele tem a facilidade de ficar explicando, de ter aquela condição de justificar. E nós sabemos assim que aquele que fala, aquele que justifica, ele pouco faz. Se foi feita uma encomenda, a pessoa está querendo a encomenda feita. Então não adianta explicar também como aquela encomenda vai ser feita. O que é que ele veio trazer o pedido? O que ele quer é a simplicidade da realização daquilo que ele está precisando. Então a vaidade ela vai desvirtuando e a pessoa deixa o seu cérebro, que ela utiliza diariamente, maior e mais forte. E a pessoa vai tendo as facilidades e ela vai sabendo explicar. Essa desvirtuação vai trazendo um distanciamento da luz. Porque nós sabemos assim que as pessoas que apresentam o conhecimento, aqueles que estudam os conhecimentos dos ensinos, que estudam o livro Na Luz da Verdade, não tem muito o que falar. A vaidade não precisa de estudar, não precisa de nada, não precisa de ter um aprofundamento. A pessoa sabe falar, a pessoa sabe explicar. Então o cuidado que cada um tem que ter é esta condição. Porque quando esse que apresenta facilidade no falar, que apresenta a vaidade,
e que se uma ou outra pessoa o contesta, ele fica violento. É justamente porque a estrutura dele é uma estrutura que não tem fundamento, é uma estrutura falsa. Porque aquele que tem o conhecimento, quando apresenta uma contestação, apresenta então uma orientação, uma direção. Então esse trabalho, a pessoa tem que lembrar assim, que o trabalho do Espírito é um trabalho eterno e que está sempre relacionado à simplicidade. E nós temos que lembrarmos que a simplicidade não é a pessoa não ter dinheiro ou ter uma profissão que não tem uma significação. A simplicidade é uma condição interna, porque na profissão, todas as atividades profissionais têm muita importância e em todas as empresas precisam de todos os profissionais. Está relacionado de como a pessoa executa a função. E a simplicidade está também naquela condição interna, não se relaciona com o que a pessoa ganha, nem o bairro que ela mora. Então a simplicidade é esta condição da vida interna da pessoa, como a pessoa convive com ela. A naturalidade, a simplicidade é esta condição, possibilitando que aquele que tem esta condição, ele tem a condição de perceber a entonação da voz que ele está utilizando e a entonação da voz que ele está ouvindo, a intenção que acompanha a voz. Então fica muito fácil assim de fazer essa referência. E a gente observa também com os animais. Os animais percebem como a pessoa está irradiando. Pode ser uma criança, pode ser um adulto. Se aquela criança não apresenta uma segurança para o animal doméstico, evidentemente, se não apresenta uma segurança, esse animal sai das imediações daquela criança. Então, essa condição muito boa, o espírito humano apresenta essa qualidade de ter uma qualidade mais desenvolvida. Então, o trabalho interno que cada um tem que fazer é com ele mesmo, de ir desenvolvendo as qualidades. Então, quando fala assim que vai ter uma separação dos bodes, das ovelhas, do carneiro com o leão, que vai ter uma separação, temos que ir trabalhando para essa separação na nossa vida já ir acontecendo. Se nós usarmos as qualidades que nós temos, que é o tato, a audição, que pela audição nós vemos a intenção que a pessoa está verbalizando, se é pela irradiação da pessoa, nós também temos essa capacidade de sentir o que a pessoa está irradiando. Então nós já vamos fazendo uma separação para a nossa vida. E nós vamos vendo assim, através da vaidade, nós vemos os pais que valorizam muito os filhos. E aqueles filhos não são tão diferentes dos outros. Fica fácil de observar no ambiente da escola, no ambiente que aqueles filhos fazem os cursos. Para os pais, aqueles filhos apresentam como se fossem muito qualificados, mas para a vida, os filhos apresentam uma maneira de serem socializados, sociabilidade, se relacionam bem, convivem bem, ouvem as orientações dos adultos. Então não tem nada de especial, o que tem é que essas crianças estão sendo orientadas e elas se colocam no lugar delas. A vaidade faz com que nós valorizamos aquilo que não tem uma significação, aquilo que não tem uma importância. E nós esquecemos que durante a nossa existência, toda época, nós temos que ir nos alinhando. E nós vemos assim, nas nossas proximidades, a desarmonia, a falta de saúde, na casa de um conhecido, na rua que nós moramos. Se a pessoa descuida, essa desarmonia, esta falta de saúde, entra dentro da moradia da pessoa. A simplicidade possibilita que a pessoa vá orientando diariamente. Isso, para muitas coisas, a gente vê que a orientação é todo um instante.
Porque quando uma pessoa está dirigindo, todo instante ela está atenta naquilo que ela está fazendo. Quando tem uma criança no período de formação, todo instante esta criança é observada. Então, na nossa fase de adulto, nós temos que verificarmos como nós nos encontramos conosco mesmos. Então, a atenção que nós temos que dar ao nosso corpo, de perceber o nosso corpo, então ir vendo o que nós necessitamos. Então, esse trabalho não é um trabalho da vaidade, é simplesmente ao contrário, é fazer as coisas para aquele corpo ser visto de uma maneira diferente. E é bem interessante porque normalmente as pessoas que trabalham para o corpo ser visto também não entendem de alimento e normalmente privam o corpo do alimento. Consequentemente, aquilo que vai ser feito ou aquilo que está sendo feito num período pequeno vai apresentar uma consequência. Então esse trabalho foi Lúcifer que fez, foi desviar, possibilitando que a personalidade ocupasse o primeiro lugar. Com isso, ele pôde ficar despreocupado, porque ele desviou, o espírito humano o aceitou e não faz uma reflexão para verificar se aquela direção que ele está dando está correta. A mesma coisa acontece com aquilo que os pais acham assim, que vai ser bom para o filho. Então eles possibilitam para o filho. Pode ser uma criança pequena, no seu período de formação. Normalmente eles esquecem assim de possibilitar a condição ideal para aquele corpo ter o desenvolvimento. Então está sempre possibilitando como aquela criança vai ser vista. E nós vemos assim que num tempo frio, aquela criança está sendo vista com necessidade de ter um agasalho. Mas devido à necessidade, do jeito que os pais acham que aquela criança precisa de apresentar, então aquela criança fica sem ter a importância daquilo que vai ser bom para o seu corpo de matéria grosseira. A vaidade, ela é uma coisa muito séria e muito preocupante. E que nós temos esta condição de receber as influências com o desvio que Lúcifer fez. E nós não vamos vendo o que nós precisamos. E nós sabemos assim que muitas pessoas falam assim que a influência externa é muito grande. Isso é porque a pessoa quer ser avaliada por fora. Porque se a pessoa tem um talento, se ela é qualificada, muitas vezes a criança já traz um talento com ela. Então os pais procuram desenvolver aquele talento. Mas aquele talento já está desenvolvido, não precisa de ter um aprimoramento. O que aquela criança está precisando é de desenvolver outras qualidades. Isso faz com que fique desvirtuado a importância da vinda daquele espírito para a matéria grosseira, para ficar enriquecido, para adquirir novas qualidades com a vaidade tolhe. Então ficou desenvolvendo uma qualidade que já existia. Então esse trabalho é bem interessante, porque nós temos que receber do espiritual. Então quando estuda e que vê assim nos ensinos, que fala assim que aos seus o Senhor presenteia durante o sono, é esta condição. Então o cérebro que atua como espírito, possibilitando que o espírito manifesta, é o chamado cerebelo. E ele se encontra numa condição de atrofiado. Então o cérebro, que nós damos o nome, então ele está sempre relacionado com o raciocínio. As coisas que o espírito faz, os atos bons, as coerências que nós apresentamos durante a nossa vida, elas são lembradas. A gente vê assim, pode ter sido um presente, pode ter sido uma repreensão, pode ter sido uma fala, um sorriso. Se foi através do Espírito, aquele que recebeu ou aquele que deu, ele também não esquece. Nós podemos fazer um trabalho assim de verificar na nossa existência um trabalho bom, que nós possibilitamos
uma fala boa, um jeito bom, um gesto. Aquele que recebeu não esquece, mas aquele que deu também, dentro dele foi uma troca de energia com equilíbrio, que ele também não esquece daquilo que ele fez. Então esta condição muito importante de fazer as coisas para o Espírito, com a atuação do Espírito, é a vida toda. Nós vemos isso também normalmente com os profissionais que são veteranos ou com aquelas mães que apresentam um equilíbrio. Elas dão para o filho justiça, mas um tempo depois, aquele filho necessita de um alimento. Então ela vai e prepara o alimento e chama o filho para receber o alimento. Não tem um vínculo, não tem uma mágoa, tem um equilíbrio, mas aqueles que atuam numa condição de desequilíbrio apresentam esta condição de sempre querer justificar ou sempre querer receber uma justificativa. E na nossa vida, as justificativas é aquela condição assim que possibilita a pessoa repetir. No nosso relacionamento, nós vamos vendo assim, que apresenta momentos, que apresenta desarmonia. Mas quando essa desarmonia é verdadeira, também existe um mal-estar. E quando a pessoa justifica, aquele mal-estar vai para a memória do esquecimento e a pessoa tende a repetir. Se a pessoa não atua com a justificativa, que é o trabalho da personalidade, ela fica com aquele mal-estar. Então, quando apresenta uma nova situação, aquele mal-estar manifesta primeiro e a pessoa não repete. E é bem interessante, porque é mais fácil observar isso com as crianças. A facilidade que muitas crianças têm de justificar. Alguns pais que já perceberam, algumas mães, não aceitam a justificativa da criança. Então aquela criança também ela fica mais cuidadosa, porque ela não conseguiu fazer com que a sua personalidade ficasse em paz com aquela transgressão cometida num período anterior. Então aquela criança ela passa a ser cuidadosa. Aqueles que aceitam as justificativas, as desculpas, a criança está sempre cometendo os mesmos deslizes. Então aquela criança aprende a falar, aprende a apresentar-se como se ela tivesse tido um descuido e ela continua repetindo. Só que aquela criança somos nós hoje. A ferramenta torcida é o desvio da personalidade. Então a personalidade ela ocupa lugar da naturalidade. E é bem interessante porque essa naturalidade, quando uma mãe tem um filho e ela fica distante daquele filho, mesmo o filho estando com outras pessoas, ela fica preocupada. Mas quando ela chega e ela ocupa-se daquela criança, então ela tira a preocupação. Quando a mãe precisa realmente de ficar longe daquela criança, ou porque ela julga-se que ela está perdendo tempo na formação daquela criança e ela fica longe daquela criança. Muitas têm muitos motivos. Sempre quer compensar. Então ela atua com aquela criança com uma maneira possibilitando que aquela criança receba um tratamento falso, usando o diminutivo, ou excedendo com presentes, ou dando excesso de concessões. É um trabalho da personalidade, é uma justificativa, e a criança recebe esta condição, e num período seguinte, ela passa a atuar da mesma maneira. E o adulto sabe que esse comportamento vai ser muito prejudicial. Junto com um comportamento assim tem a maldade, a falta da naturalidade. Então tem as consequências. Com a personalidade também não tem limite. Então a pessoa fica num processo de decadência, porque tudo o que é feito não tem limite. A influência que nós temos que ter na nossa vida é atuarmos com a justiça. E lembrando que a justiça entra sempre o amor e a pureza, um equilíbrio. Estudar o livro Na Luz da Verdade possibilita que a pessoa fique equilibrada durante a sua existência.
Não tem importância aquela mãe, por exemplo, ficar longe do filho. Tem importância agora ela corrompê-lo. E é bem interessante, porque nós sabemos assim que através de uma corrupção, através de um comportamento que não equilibra o filho, esse filho volta com um comportamento pior. Então a vida inteira daquela pessoa vai ser um problema para ela mesma. Conhecer os ensinos possibilita que a pessoa vê antes. E nós temos esta condição de ver um procedimento antes. Mas para isso nós temos que ter os auxílios do Criador. E os auxílios, eles só entram na vida da pessoa se existir uma pureza realmente. Então nós vemos assim, no nosso relacionamento, a vida ela é gradual e ela tem os degraus. Então nós sempre estamos fazendo uma cópia. Se nós somos puros no nosso relacionamento com o Criador e através da maneira que nós utilizamos para as nossas reflexões, então nós recebemos a maneira correta para poder continuar tendo uma reflexão se aquele comportamento que nós estamos tendo vai nos possibilitar um equilíbrio. Se falta essa naturalidade, da simplicidade, da coerência, então nós ficamos caminhando na vida através das influências que nós recebemos dos espíritos humanos com quem nós vemos ou com quem nós nos relacionamos. Então nós vamos entrando num processo de decadência. Fica bem fácil assim de observar que durante um período, determinada pessoa foi muito cuidadosa na sua vida, com seus estudos, na maneira de ser, com os alimentos. Mas na vida de relacionamento ela não encontrou nenhuma pessoa que apresentasse uma coerência. Então, num período seguinte, essa pessoa passa a descuidar da sua vida interna. Num período curto, posteriormente, essa pessoa vai ficar sem a saúde, sem a sabedoria. Ela ficou desnorteada. Então, a consequência para uma pessoa assim é muito danosa. Toda época, nós temos que lembrarmos, só temos importância para nós mesmos. A vaidade, ela traz esta condição da pessoa ficar voltada para ela. E nós sabemos assim que, através do procedimento de voltarmos para fora, então nós esquecemos de fazer o alinhamento, de ver como é que nós precisamos nos encontrarmos. Toda época a pessoa tem que lembrar assim, que durante muitas décadas ela conheceu pessoas que já apresentavam mais décadas na sua frente, que apresentavam uma saúde, um saber. E se a pessoa descuidou lá na frente, independente da idade em que ela se encontra, ela vai ficar sem a saúde. E se ficou sem a saúde, entra também a desarmonia no corpo e a pessoa fica com sofrimento. Então a nossa vida teria que sermos assim de uma maneira, lembrando que independente da idade em que nós nos encontramos, o nosso futuro é a perda do corpo de matéria grosseira. Para a pessoa voltar para a pátria do espírito, ela tem que manter-se equilibrada e ela tem que ver lá na frente. Então, toda época, ter costume bom, conhecer os alimentos, estudar o livro Na Luz da Verdade e trazer os mandamentos para a vida da pessoa. Não é somente para falar para outra pessoa que ela precisa de melhorar. É bem simples, porque a outra pessoa não nos perguntou nada. O procedimento que eu preciso de desenvolver é como eu preciso de melhorar-me, de segurar-me no grau em que me encontro para galgar o degrau seguinte. Isso é bem simples, porque numa sessão, para uma pessoa ser promovida, ela precisa de ter o conhecimento daquela sessão. E ela precisa de ter uma responsabilidade, porque não justifica ela ter o conhecimento, mas ela não tem a responsabilidade. Não justifica ela ter o conhecimento e a responsabilidade se ela não tem um bom relacionamento com todos os elementos. Uma elevação interna é de toda a maneira, não é somente de um jeito.
somente de um jeito, a pessoa também não concluiu, ficou uma coisa sem base. E a base é o que possibilita a pessoa ter um impulso e manter-se na condição superior. O livro Na Luz da Verdade, ele possibilita esta condição. Cada pessoa tem que lembrar assim. A ferramenta torcida é um procedimento da pessoa aceitar o que o outro espírito humano está verbalizando, ou ela lembrar assim dos ensinos que nos foram apresentados e não fazer uma verificação. Toda época nós temos que ter esse cuidado de lembrar que nós relacionamos com os seres humanos e que todos os seres humanos apresentam uma limitação. E nós vemos assim mais acentuadamente os colegas de trabalho, a maneira que eles executam as funções. Esse relacionamento se estende para as moradias, do jeito que nós vemos as limitações e qual o procedimento que nós temos que continuar tendo para que nós tenhamos uma condição de influir de uma maneira positiva na nossa vida diária. E essa influência a pessoa tem que lembrar que é sempre com ela primeiro. No caso dos filhos, fica bem fácil assim de observar. Os filhos recebem a influência dos pais de dentro. A mesma coisa acontece com os animais que são criados na moradia. Eles recebem a influência dos seus donos de dentro, aquilo que os seus donos estão irradiando. Então, melhorar a nossa irradiação, lembrando assim que a finalidade do espírito humano na matéria grosseira, possibilitar que o espírito fique fortalecido, e qual é o procedimento para que durante a existência que a pessoa se encontra, ela melhorar-se. E lembrando que uma melhora não tem limites, que é o caso de um aluno, ele melhorou-se, ele interessou-se agora pelas informações escolares, na sequência ele tem a condição de tornar-se um professor. A elevação interna é o mesmo procedimento, não tem limite. E temos que ter esse cuidado, porque um espírito humano na matéria grosseira, ele encontra muito mais fortalecido do que um espírito humano que já não tem mais o corpo de matéria grosseira. Cada um tem que lembrar que não podemos receber influências. Então ele tem que ser muito cuidadoso, e quando a pessoa permite que a vaidade atua na sua vida, ele passa a receber influências. E a gente pode observar assim que normalmente são influências que prejudicam muito o corpo, porque muitas vezes a pessoa se encontra vestida porque ela viu outra pessoa vestida com aquele mesmo tipo de vestimenta. As pessoas acham assim que aquelas vestes vai possibilitar que aquele corpo vai ficar bonito também, justamente porque se encontra com aquelas vestes. Mas um corpo não pode ser comparado a outro corpo. Quando existe uma comparação, existe também uma influência que não é boa. Então a pessoa fica sempre interessada em ser diferente. Isso é muito ruim para esse que tem um sentimento assim, porque ser diferente traz uma desarmonia e traz um descontentamento. Junto com o descontentamento, traz também a falta do saber. E traz também um comportamento que a pessoa muitas vezes fica irritada. Quando possibilita uma irritação entrar dentro da vida da pessoa, ela também fica sem saber o norte que ela precisa de ter. Estuda o livro Na Luz da Verdade e vai verificando o procedimento que tem que ter para ser natural.